Olá, o meu nome é Helenice de Brito Maia, eu sou formada em História, mas leciono as disciplinas de Geografia e Filosofia e serei a atual professora de Geografia de vocês, tá certo? Bom, hoje nós iremos estudar o capítulo 11, a atividade industrial, evolução e distribuição, da página 130, certo? E também por meio de cards, um pouquinho sobre a Revolução Verde. Bom, então, para iniciarmos, a Revolução Industrial surge, esse termo, a partir do século XVIII, a partir de 1700, mais ou menos, certo? É o conceito que nós temos da primeira Revolução Industrial, que é com o surgimento da máquina a vapor. Então, o que nós temos, pessoal, aqui? Logo em seguida, nós vamos ter a segunda revolução industrial, que é o surgimento da eletricidade. Na terceira revolução industrial, vai ser o surgimento da computação, da informática. Então, muitos autores defendem somente essas três revoluções, mas há quem defenda também, atualmente, uma quarta revolução industrial, que é chamada de inteligência, certo? Que são máquinas que funcionam automaticamente sem aquele comando de um ser humano. Por exemplo, os carros que conseguem dirigir no piloto automático, como se diz, certo? Máquinas que conseguem trabalhar, fazer ali a função automaticamente por Wi-Fi. Então, alguns defendem essa quarta revolução. Vamos nos aprofundar principalmente na primeira, segunda e terceira revolução. Final do século XVIII, com essa máquina a vapor. Em qual lugar? Nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, por meio de ferrovias. Qual era o material utilizado nessas fábricas? Carvão e metal. E parte também na parte da manufatura para a maquinofatura. Quando eu falo em manufatura, o trabalho manual, que passa a ser substituído por a utilização de máquinas. Nós vamos ter aqui como base, assim, também principalmente, as fábricas de automóveis, navios, principalmente também nesse período. Já a segunda fase é com o surgimento da eletricidade e do motor a combustão. O que é o motor a combustão? Que funciona com base no petróleo. Então, a gente vai ter na primeira fase o carvão como fonte. Na segunda fase, o petróleo como essa fonte de energia, fundição de aço. Também nós vamos ter nessa segunda fase o início das tecnologias de comunicação, Os primeiros, assim, telégrafos, telefones, com fio, um pouco mais longa distância. Já na terceira fase, vai ser entre os anos 60, 70, alguns falam até hoje em dia, como eu já disse para vocês, outros defendem que nós já estamos vivendo a quarta revolução, Nessa terceira fase aqui, nós vamos ter a biotecnologia, nanotecnologia. Quem assiste desenho, por exemplo, quando tem o Lex Luthor, desenho animado, também gosta de assistir. A gente conhece um pouco sobre isso, que vai ser o quê? Mini aparelhos, uma informática, uma ciência, uma tecnologia mais avançada, tanto no caso dessas fábricas produzir aparelhos tecnológicos, mas também, além disso, vai no nosso dia a dia também, produtos ou próprio assim em casos de cirurgias, também vai estar interligado, certo? Nós vamos ter o surgimento de satélites mais, modernos, os cabos de fibra óptica,
que a nossa internet está começando, né? Estamos começando a nos adaptar, a conhecer. A gente sabe que ainda não é muito boa, né, nossa internet, mas é um exemplo que nós temos. Aqui é um outro modelo, né? Primeira Revolução Industrial, mecanização e introdução da máquina a vapor e carvão, como eu já falei. Segunda, produção em massa, linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. Aqui nós vamos ter, né, a construção dos carros de uma maneira mais rápida, porque vão ser padronizados, para que se torne mais barato e mais pessoas possam comprar. Na terceira fase, essas fábricas, tanto de carro, né, como de outros produtos, vai ser utilizada a automatização, máquinas para que se produza mais rápido, e infelizmente substituindo muitas vezes a mão de obra humana. E na quarta Revolução Industrial, que muitos defendem que existe hoje, fala da produção inteligente, né, que é incorporada com a internet das coisas, aquela informatização rápida que muitas vezes você não precisa estar explicando passo a passo a máquina por meio de Wi-Fi. Rapidamente ela já tem todo aquele comando, já sabe todo o processo que é para fazer. Bom, aqui eu vou deixar um mapa, esquema, digamos assim, né, um resumo da Revolução Industrial, que depois você faz a leitura. E sobre a Revolução Verde, pessoal, esse foi criado, né? O objetivo da Revolução Verde era aumentar a produção de alimentos no mundo para que assim ninguém passasse fome. O ser humano não morresse de fome, digamos assim, né? Todos tivessem acesso ao alimento. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, graças ao estudo, uma modernização, uma seleção, a ciência entrou aí também para melhorar sementes para que conseguissem sobreviver a determinadas pragas, a criação também de fertilizantes, adubos para proteger toda a plantação e fazer com que a produção ficasse maior, desse toda uma quantidade a mais de produtos para que todos pudessem se alimentar no mundo. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O produto se tornou mais barato, sim, em alguns casos, mas nem todos tiveram acesso. Então, o objetivo da Revolução Verde, né, o objetivo aumentar a produção de alimentos caracterizada pela intensa atividade humana sobre recursos naturais. Possui uma visão capitalista, baseada no abastecimento do mercado consumidor de países desenvolvidos, desprezando a população carente de alimentos nutritivos. Então, infelizmente, quem era para ser o objetivo foi deixado de lado, que era a população carente. E aí ela vai surgir, né, com o uso de agrotóxico, adubo e fertilizante para poder ajudar a se livrar das pragas, né? E as consequências, substituição de grandes áreas florestais por monocultura, ou seja, uma grande produção de um único produto, para que ele tenha em grande quantidade e na hora de ser vendido se torne mais barato. Erosão do solo, fragilização, porque é utilizado agrotóxico, e contaminação do solo e das águas, né? Infelizmente, por esses agrotóxicos e fertilizantes. Aqui nós temos o conceito, né? Falando um pouco sobre para que ele foi criado, né? Revolução Verde. É uma utilização intensiva de sementes selecionadas, com adubo químico, agrotóxico e maquinários pesados, para que assim a produção seja maior. Mas, infelizmente, né, transformou a agricultura em um grande e lucrativo negócio para as grandes multinacionais produtoras de insumos agrícolas, né, de alimentos. Aí aqui nós temos pró e contra a Revolução Verde. Pró é a favor, os benefícios. Quais são os benefícios? Aumentou a produção de alimentos e provocou a diminuição dos preços. Então, muitos alimentos mais barato. Mas o que é contra, né? O que muitos criticam a Revolução Verde? Porque, infelizmente, ela não solucionou a pobreza, o problema da fome no mundo. Aumentou a concentração de terras, porque assim as pessoas resolveram comprar terras para produzir e lucrar.
E também levou à migração, né, o deslocamento do pequeno produtor. Aqui nós temos um infográfico com mais informações que eu vou deixar também no grupo para vocês fazerem a leitura, tá ok? Qualquer dúvida, fale comigo, certo? Bons estudos. Agora nós iremos para o livro didático. Acompanhe todo o roteiro aí que nós iremos fazer a leitura e em seguida uma atividade avaliativa, tá certo? Qualquer dúvida, fale comigo no privado, diga seu nome e sua turma para eu poder salvar seu contato, tá bom? Até logo!